Aula 18. Conteúdos: juros compostos, média aritmética, mediana, moda, proporção, função. Habilidades: resolver problemas que envolvam a representação em gráficos ou tabelas. Resolver problemas que envolvam medidas de tendência central. Associar informações apresentadas de forma simples a gráficos e ou tabelas. Resolver problema que envolva a proporcionalidade entre dois parâmetros. Bom dia, Amazonas! É com grande satisfação que, mais uma vez, o Enem Sem Fronteiras chega até você. Hoje, nós vamos fazer o grande simulado de matemática. Como que nós deveremos proceder com isso? Mas, primeiramente, vamos a alguns avisos. Você já pegou o seu cartão de confirmação? É de suma importância que você tenha acesso antecipadamente ao seu cartão de confirmação. Lembrando que esse ano você não receberá o seu cartão pelo correio. Você deverá acessar o site do MEC, www.mec.gov.br, e ir no link onde tem Enem, cartões, e você deverá acessar. Faça isso com antecedência. Evite os transtornos da semana do exame, que basicamente é daqui estamos em contagem regressiva para você fazer esse grande exame de acesso às nossas universidades. Então, mantenha calma. Hoje nós vamos fazer um grande simulado de matemática, onde eu vou deliberar daqui o nosso item e você terá um tempo para discorrer sobre o conteúdo, faremos as nossas interatividades e logo após eu irei o quadro interativo para mostrar para vocês como atacar um item do Enem relacionado à componente de matemática. Vamos começar? Você está preparado? Então vamos lá, com muita garra, perguntem, qualquer dúvida eu estou à disposição para daqui do estúdio, do Centro de Mídias, diretamente da capital para todo o estado, procurar sanar, para que você fique em pé, entre e com essa perseverança que o nosso aluno do Amazonas tem, chegue a galgar um lugar na universidade. E vamos começar? Primeiro item. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. E investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incide sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Então nós temos aí o N, que é a ligação ao tempo, 3 com o fator de 1,093, 6 com o fator de 1,194. 9 com o fator de 1,305 e 12, 1,426. Vamos resolver. Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%. B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais
são iguais a 39. C. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. D. Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. E escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 36% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Bom, então agora vocês terão 2 minutos para atacar este item. Logo após, retornaremos para cá, para o estúdio, e então nós vamos fazer as devidas interatividades e o professor Aldemir irá ao quadro interativo apresentar como atacar este item, ok? 2 minutos. Olá, agora vamos para o nosso quadro interativo, onde iremos ver quem acertou. Então, para o primeiro momento, olha o que nós temos. É bom que você retrate a situação. Então, nós temos aqui o investidor, o investidor. Esse investidor, ele tem 3 opções, olha. Opção A, opção B, opção C. Então, nesse investimento nós temos 36% ao mês. Como investimento B, nós temos 36% ao ano. Como investimento C, nós temos 18% ao semestre. Tranquilo? Bom, agora vamos ao núcleo. Toda vez nós temos que estar atenção, pessoal, no núcleo de um item. Núcleo do item. Qual é o núcleo do item? Quando nós lemos lá o item, o núcleo do item é o seguinte, olha, incidência, ok, ó, incidência sobre o valor do período anterior. Ok? Olha, incidência sobre o valor do período anterior. Quando você tem incidência sobre o valor do período anterior, o questionamento que você deverá fazer é: juros simples ou juros compostos? Porque nós estamos diante de uma situação de juros. Só deveremos saber se o juro é simples ou se o juro é composto. Como o núcleo desta atividade é a incidência sobre o valor do período anterior, pronto, a sua dúvida, ela será respondida. Então, nós estamos diante de juros compostos. Toda vez que a carga tributária ela é aferida ao período anterior, nós estamos diante dos juros compostos. Olha aqui. E a estrutura de taxa para um período composto, ele é o quê, pessoal? 1 mais I elevado a N, onde o I é a taxa e N é o tempo.
ok? Então, este item, basta que você faça a seguinte análise. Depois de ter tirado essa dúvida, observado a questão do núcleo, né, do item, voltando ao item, olha só o que nós temos, voltando ao item. Olha, vamos voltar agora. Voltando ao item, olha o que nós temos. Nós temos a tabelinha. Olha aqui a tabelinha, pessoal. Olha aqui a situação. Aqui, o tempo está aí que? Todo em mês, olha. 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Tranquilo? Ó. Então aqui, se nós observarmos este fator, olha esse fator aqui, ó. Ele é 1,03 elevado a n. Portanto, a estrutura aqui, ó, a estrutura aqui nada mais é do que 0,93. Esqueci de um zerinho aqui, rapidinho. Aqui esqueci um 0. Beleza. Ó. Por que isso? Porque é sobre o período anterior, então você deve retirar menos 1. Aqui nós teremos 1,94, aqui nós teremos 0,305 e aqui nós teremos 0,426. Tranquilo? Porque é sobre o período anterior. Muito bem. Se você tiver um pensamento que não é sobre o período anterior, o que vai acontecer? Vai acontecer o que os alunos da Escola Estadual Gilberto Mestrinho pensaram. Eles pensaram como juros simples. Por quê? Não se referiram ao período anterior. Quer dizer, não se tocaram para isso. Lá em Itapiranga, né, qual foi a outra situação que eles tomaram? Eles tomaram a seguinte situação, ó. Eles transformaram, muito bem transformado, mas também esqueceram da questão do período anterior. Então, se nós observarmos aqui, olha, nós temos que opção A igual a B, olha, qual é a opção que nós temos, traduzindo em códigos matemáticos? A é igual a B, que é igual a C, que é igual a 36%. Tranquilo? Nós temos que, na B, A ou C, que vai ser igual a quanto? 39%. Nós temos que a C, ele diz que A é maior do que B e C. E na opção D, nós temos que B, ele é de 36%, que é maior que A, mas A também dá 3% ao mês, e C de 18%. E na letra E, nós temos que C é maior do que A e B, certo? Então, observe o seguinte. Vamos comparar os 3 investimentos. Olha, comparando os 3 investimentos. Então, nós temos pela tabela, eu tenho que olhar a tabela, nós temos lá o valor de 1,426. Tirando do período anterior, ou seja, 1,426 menos o período anterior, nós vamos encontrar o fator de 0,426, como eu já havia dito. Tranquilo para vocês lá, ó? Porque sobre o período anterior. Isso aqui foi quem? O investimento A, ó. No investimento B, olha o que nós temos. Temos 36% ao ano, ou 0,36, beleza? Então, portanto, nós temos 1,39, 2,4, também menos 1.
resultando em quanto? Em 0,3924. Ora, se nós olharmos aqui, ó, nós temos que um ano ele é igual a 2 semestres. Portanto, essas taxas são comparadas, a de B com C. E aí, nós chegamos às seguintes conclusões, olha. Olhando para essa estrutura, que A é maior do que B é maior do que C. Ora, se A é maior do que B e B é maior do que C, então, pela reflexividade de conjuntos, nós concluímos que A é maior do que quem? Do que C. Olha só, pela reflexividade de conjuntos. Simplesmente olhando exatamente para a taxa. Então, a solução é a letra C. Parabéns ao município que acertou. Benjamin Constant, os nossos parabéns calorosos aqui do estúdio. Perfeito, Benjamin Constant? Entenderam? Quando se dá uma tabela, como foi o caso, por que que a primeira escola, ou por que que os alunos tiveram esse encaminhamento? Você tem que estar sempre antenado, pessoal, com o item, ao núcleo, que eu chamo de núcleo. O que que seria o núcleo? O núcleo é exatamente o coração da questão. Ele está te dizendo como vai funcionar todo aquele corpo. E ele dizia que o valor incidia sobre o período anterior. Tudo que acarreta incidência no período anterior é juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Quem não está atento a esse detalhe do período do juro anterior, ele tem o comportamento de que a ideia vai ser de juros simples, que você só faz somando um com o outro. Então, toda e qualquer incidência sobre o período anterior é juros compostos. Não havendo essa palavra incidência sobre o período anterior, você está diante de juros simples. E aí as taxas seriam comparáveis. Como o primeiro grupo a mostrar sua resposta foi esse pensamento. Eles não atentaram que era juros compostos. Por quê? Porque esqueceram o coração, que era incidência sobre o período anterior. E a própria tabela já estava me dando a dica. Nos juros simples, não há incidência sobre o período anterior. Portanto, a formulazinha é esta aqui, olha. Olha só, juros simples. Nos juros simples eu vou ter o quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo, que é o nosso N. Nos juros compostos, eu vou ter o capital. Como é a incidência do período anterior? Olha, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Olha o que nós tínhamos lá na nossa tabela. Foi outra dica deste item. Quer dizer, automaticamente estava nos dizendo que nós estávamos diante de juros compostos. Mas não perca as esperanças. É errando que se aprende. E o professor Aldemir aqui, ele vai e tira a tua dúvida. Para você não errar onde? Lá no Enem. Lá no Enem você não pode errar. E por isso que nós estamos fazendo esse simulado. Vamos agora ao nosso próximo item do simulado. O nosso próximo item do simulado, ele diz o seguinte. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, observe bem a tabela. Ó, observe a tabela. Na primeira, ó, gols marcados, quantidade de partida, gols marcados 0, quantidade de partidas 5. Na segunda, 1 gol, quantidade de partidas 3. Na terceira, 2 gols, quantidade de partidas 4.
Na próxima linha, quantidade de gols, 3. Quantidade de partidas, 3. Na próxima linha, quantidade de gols marcados, 4. Quantidade de partidas, 2. Na próxima, 5. Quantidade de partidas, 2. Na próxima, 7 gols. Quantidade de partidas, 1. Nós temos trauma, né, desse 7-1. Esqueçamos que seja a Alemanha. Esqueçamos isso porque também, assim como o Brasil perdeu, a Alemanha também perdeu, assim como a Argentina também perdeu na primeira rodada. E vamos ao nosso foco. O nosso foco qual é? Se X, Y e Z são respectivamente a média, a mediana e a moda desta distribuição, então nós temos que média é igual à mediana, que é menor que a moda. Isso para o subitem A. No subitem B, nós temos que moda é menor que a média, que é igual à mediana. Nós temos no subitem C que a mediana é menor que a moda, que é menor que a média. No D, nós temos que a moda ela é menor que a média e menor que a mediana. E no E, nós temos que a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Ok? Nós teremos, então, 3 minutos para você atacar este item. Teremos as interatividades e logo, logo o professor Aldemir dará a explicação de como você deverá atacar este item. Com vocês agora. Olá, estamos de volta. Chamaremos agora o município de Parintins. Chamaremos agora Amaturá. Bom, então agora, obrigado Amaturá. Os 3 que se prontificaram optaram pela letra B. Vamos ver quem acertou? Se acertaram ou se não acertaram. Se não acertaram também não tem problema. A aula aqui é para nós aprendermos. Então, a situação agora é de quê? Saber qual é o conteúdo deste item. O conteúdo deste item é medida de posição. Anotem aí, ó, medida de posição. Quais são os conceitos de medida de posição que nós temos que lembrar? Primeiro, conceito de média aritmética. Então anotem aí, ó. O conceito de média aritmética diz o seguinte: soma de todos os dados de uma amostra dividido pela quantidade de elementos desta amostra. Então este é o conceito de média aritmética que nós deveremos lembrar. Repetindo, soma de todos os dados de uma amostra dividido pela quantidade de elementos desta amostra. Qual é o outro conceito que nós temos que lembrar? O outro conceito que nós temos que lembrar é o conceito de mediana. Conceito 2. O que vem a ser mediana? Vamos lembrar. Mediana diz o seguinte: ordenados do menor para o maior quem que nós vamos? Os elementos, né? Então, os elementos, tranquilo? Quem que nós vamos? Os elementos. Lembrando disso, da tua amostra. Ó. Você diz que a mediana será
o valor central, ó, o valor central desta amostra. Ok? Qual é o outro conceito que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar o conceito de moda. O que quer dizer moda? Moda é... Opa, já ia começando com... Então, moda é o valor que apresenta a maior frequência de ocorrência de uma dada amostra de dados. Tranquilo? Então, vamos começar a calcular. Vamos olhar a nossa tabelinha, né? Vocês olhem para a tabelinha e eu, daqui do quadro iterativo, vamos deliberar as contas. Então, média aritmética é representado matematicamente por um M com uma barra. Então, vamos pegar agora a tabela e vamos calcular. Então, vamos ver, olha, quantidade, no caso aí, olhando para a nossa tabelinha, vamos produzir os resultados. Porque o que é a média aritmética? Soma de todos os dados de uma amostra dividido pela quantidade de elementos desta amostra, certo? Então, nós temos o seguinte, vamos calcular agora a média. Então, quantidade de partidas, olha só, foram 5 gols, 0. Então, 5 vezes 0, mais quantidade, 3, quanto? 1 gol, mais 4 partidas vezes quanto? 2 gols, mais 3 partidas, 3 gols, mais 2, deixa eu diminuir, que está muito grande. Voltando aqui, vamos lá. Muito grande, olha só. Para ficar tudo bem mais compactado. Então, na primeira situação, nós temos 5 partidas, quantidade de gols, quantas? Olhem na tabelinha aí, 0, não é isso? Então, já vamos logo fazer a conta. 5 vezes 0 vai dar 0, ok? Para diminuir aqui. Na outra, 3 partidas e 1 gol. 3 vezes 1, 3. Perfeito. Na outra, 4 partidas, 2 gols. 4 vezes 2, 8. Na outra, 3 partidas, 3 gols. Então, 9. Na outra, 2 partidas, 4 gols. 6. Na outra, lá 2 vezes 5, 10. E na última, 7 vezes 1, 7. Dividido por quanto, pessoal? Pela quantidade aí de partidas, que vai ser o quê? Ó? No caso, 5, né? Mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2 e mais 1. Tranquilo? Então, nós teremos aí um total de 45 sobre 20. Portanto, chegando a 2,25. Isso daí é a nossa média aritmética. Tranquilo? Vamos calcular agora a mediana. O que diz a mediana? Como é que eu calculo a mediana? Então, a mediana, olha, mediana
ela é representada matematicamente como MD. Mas o que é a mediana? Lembrando do conceito, ordenados do menor para o maior, a mediana será o valor central desta amostra, ok? Então vamos organizar do menor para o maior, como é que fica? Aqui nós temos 5 zeros, olhando lá para a tabelinha, olha aqui, então organizou-se os 5 zeros. Depois, pela ordem, 1. Depois, pela ordem, 2. Depois, pela a ordem, 3. Depois, 4. Depois, 5. E depois, 7. Ó. Estrutura em ordem do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. E aí, como ela é uma medida de tendência central, você vai dividir, ó, contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos 20 aí, né? Então eu tenho que dividir ao meio. Então, no caso, eu vou ter 9 elementos. Tranquilo? Contamos, ó, 9 elementos. Olha aqui. Então, 9 elementos. Eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui, ó. Olha aí. 9 elementos. Depois, mais 9 elementos restantes, olha, até aqui. Então, aqui, olha, eu tenho uma medida de tendência central. Então, por ter um número par de dados, nós vamos tirar a média, porque são número par de dados. O que é que eu quero dizer par de dados? Olha, 2 elementos ficaram no centrão. Né, porque eu tinha exatamente 20, eu coloquei 9 para um lado e 9 para o outro lado, olha só, lembram disso? Ó? Então ela é uma medida de tendência central. Então eu tiro a média, são iguais, ó, 2 com mais 2 vai me dar o quê? 4 por 2, isso aqui vai me dar 2. Então essa é a mediana. Agora vamos calcular quem? A moda. Né? Vamos calcular a moda. A moda ela é representada por M índice O. Ora, o que diz a moda? A moda, nós temos que é o valor que apresenta a maior frequência de ocorrência de uma dada amostra de dados. Pessoal, qual foi a nossa maior? Vamos voltar aqui no quadro e vamos olhar a quantidade de gols. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Não fizeram gol, 0, né? Depois 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4, depois 1, 2, 3, depois 1, 2, depois 2 e depois 1. Então, qual foi a nossa maior ocorrência? A nossa maior ocorrência foi de 0. Portanto, a nossa moda, aí no caso, 0, olha. Então, vamos estruturar agora o nosso problema. Ó, x, que está representando quem? A média aritmética, nós encontramos 2,25. Y está representando a mediana, nós encontramos 2. E Z está representando a moda, nós encontramos quanto? Ou seja, 0 ocorrência. Então, essa é a nossa estrutura. Então, observando aí, ó, nós temos o quê? Que Z é menor que Y, que é menor que X. Portanto, letra E. Essa é a nossa solução. Letra E. Entenderam? Letra E. Está aí toda a estrutura.
Então, foi necessário para este item nós conhecermos 3 conceitos básicos, porque nós estamos trabalhando com medidas de posição, certo? Nós recordamos o que era média aritmética, o que era mediana e o que era moda. Observe, pessoal, que nos itens do Enem, eles vão em cima sempre de núcleos, eu chamo de núcleo. O que seria o núcleo? Seria o coração do item. Se você não tiver antenado, certo? E não tiver uma dominância com o núcleo, automaticamente você acaba indo para um outro lado. Não tem problema, até o final do simulado, vocês vão ficar afiados em reconhecer o núcleo. A partir do próximo item, pense nisso. Quando vocês forem resolver, qual é o núcleo aqui? Qual é o coração dessa questão? O que nós precisamos saber para resolver com propriedade este item? Vamos então ao nosso próximo desafio do simulado? O nosso próximo desafio diz: um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga. O piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Ficaremos aí com 3 minutinhos para você, ok? Temos o subitem. 3 minutos. Então agora vamos ao quadro. E eu gostaria de parabenizar todos que estão empenhados, resolvendo os nossos itens. É isso mesmo, é o nosso Amazonas lutando pelas nossas vagas, é o Enem chegando, é aquela pulverização, é aquela efervescência, é o nosso storm de matemática. Vamos ver agora quem seria o núcleo deste item. Vamos ao quadro iterativo. Então aqui nós temos um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga. Olha só, dentro dos limites legais de carga. O piso das estradas se deteriora com peso excessivo. Olha, pontos importantes neste item. Tranquilo? Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem. Outra situação aí, E no funcionamento da suspensão do veículo, beleza. Causas frequentes de acidentes. Tranquilo? Então aqui nós temos o seguinte. Continuando ainda, ainda lendo o item, nós temos aí, que conteúdo, pessoal? Um conteúdo bem simples. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma situação de quê? De relação. Então, qual é o conteúdo desse daí, olha? Conteúdo de relação de capacidade, olha só. Mas o que está por trás dessa relação de capacidade? Está a proporção. Nós temos essa ideia aqui, olha, de proporção. Por quê?
Porque ele está relacionando duas situações. Ele está relacionando telhas a tijolos. Tranquilo? Olha. Então, aí é que está o cerne, ou o núcleo que eu chamo. É uma situação de relação. Qual é a situação de relação que nós temos? A situação de relação que nós temos é essa, olha, que 1.200 telhas, ó, como é de capacidade, para 1.500 o quê? Tijolos. Tranquilo? Então, nós temos que determinar esta razão, ou seja, cancelando aqui os nossos zerinhos, olha só, nós temos 12 está para 15. Simplificando por 3, nós vamos chegar a 4 telhas para 5 tijolos. Olha que coisa simples. E aí nós poderemos estruturar a regrinha de 3. Qual é a regrinha de 3 que nós descobrimos? Pela relação de proporção, de proporcionalidade, olha. Pela relação de proporcionalidade que nós acabamos de encontrar, nós temos, olha, telhas, tijolos. Tranquilo? Ó? Essa foi a relação. Então, nós temos que 5 telhas, ó, 5 telhas estão para 4 tijolos. Retirado do item, 900 telhas estão para quantos tijolos? Olha aí. Então, resolvendo o quê? A regrinha, né, de proporcionalidade ou de proporção, nós temos, com o cruzamento das nossas informações, que 5x está para 900 vezes 4. Olha que contas, às vezes, você faz bem simples. Olha aqui. E aí, ó, nós vamos ter 3.600 para 5, chegaremos a quantos tijolos? 720 tijolos. Tranquilo? Continuando ainda, olha, ainda pela proporção. Logo, 900 telhas, olha, você vai começar a estabelecer conclusões. Logo, 900 telhas estão para 720 tijolos. Tranquilo? Agora, como nós estamos trabalhando com capacidade, olha, ele quer o quê? Capacidade relacionada a quem, pessoal? É a capacidade desse caminhão aqui. Capacidade para tijolos, não é isso? Ó, qual é a capacidade aqui? Né? 1.200 desse caminhão? Então, para finalizar o item, 1.200 pelo que você encontrou, menos 720, perfazendo um total de 480 tijolos. Portanto, letra D. Olha só, letra D. Então, foi a letra D. Parabéns aos municípios que estão acertando. Observe como vocês começaram já a acertar. Então, está de parabéns Parintins, está de parabéns Itapiranga. E vamos continuar, está de parabéns a Maturá pela participação. E vamos participar, pessoal. Peçam a vez. Vamos ao nosso próximo item. O nosso próximo item é do Enem 2014.
é uma questão que diz o seguinte: um desfibrilador é um equipamento utilizado em pacientes durante parada cardiorrespiratória, com o objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo cardíaco. O seu funcionamento consiste em aplicar uma corrente elétrica intensa na parede torácica do paciente em um intervalo de tempo da ordem de milissegundos. O gráfico seguinte representa de forma genérica o comportamento da corrente aplicada no peito dos pacientes em função do tempo. Então está aí o fluxo que está sendo representado, certo? Olhem com calma, né, este fluxo e continuando o nosso item. De acordo com o gráfico que acabou de ser mostrado para você e que você está de posse desse gráfico, a contar do instante em que se inicia o pulso elétrico, a corrente elétrica inverte o seu sentido após. Então, agora é com você, certo? Você terá 2 minutos para analisar esse item. Lembrando, você deve ir ao núcleo. Lembrando que na anterior foi questão de capacidade. Olha, então, capacidade é questão de relação entre objetos. Relação entre objetos que foi conteúdo aplicado? Proporção. Agora, nós temos aí um pulso elétrico que está sendo dimensionado por um gráfico. Busquem neste item o núcleo, que se você buscar o núcleo dessas questões do Enem, seja para a matemática, seja para a história, seja para a geografia, você consegue de imediato visualizar como deve se desenvolver. Então agora com vocês, 2 minutinhos e participem! Vamos lá, turma! Muito bem, olha só, eu estou imensamente satisfeito. Agora eu percebo que vocês estão antenados com a história do núcleo que eu falei. E agora vamos às correções. Parabéns a todos que participaram, vamos à correção, vamos ao quadro interativo e vamos tirar suas dúvidas. No quadro interativo nós temos o seguinte, observe que ele diz que qual é exatamente o tempo está ligado ao tempo onde há uma inversão. Observe que nós temos aqui uma onda, né, parecida com quem? Com a senoide. Ó. Aqui o ponto é a senoide. Olha só a senoide, só para ter uma ideia. Eu necessito aqui ter a ideia de função trigonométrica. Então nós temos aqui o que nós chamamos de fase. Ó. Uma fase positiva e uma fase negativa. Olha aqui, outra fase. Então, exatamente neste momento, onde existe a passagem da fase positiva para a fase negativa, é que é o momento da inversão. Então, vocês perceberam muito bem a inversão. Então, a inversão ela acontece exatamente onde? Aqui, olha. Que ela tem uma parte toda positiva e agora aqui ela tem uma parte toda negativa. Então, aqui nós temos a nossa inversão. Portanto, letra C. Parabéns a todos os municípios que acertaram. É isso aí, turma, é o Amazonas com o pé dentro da universidade, é o Amazonas com o Enem Sem Fronteiras, diretamente do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, por essa imensidão que é o nosso estado. Vamos ao nosso próximo item? O nosso próximo item diz o seguinte, a cada ano a Amazônia Legal perde, em média, 0,5% de suas florestas. O percentual parece pequeno, mas equivale a uma área de quase 5.000 quilômetros quadrados.
Os cálculos feitos pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, aponta um crescimento de 23% na taxa de destruição da mata em junho de 2008, quando comparado ao mesmo mês no ano de 2007. Então nós estamos aí com um problema de comparação. Aproximadamente 612 quilômetros quadrados de floresta foram cortados ou queimados em 4 semanas. Nesse ritmo, 1,5 hectare, que é 15 mil metros quadrados ou pouco mais de um campo de futebol, da maior floresta tropical do planeta, é destruído a cada minuto. A tabela abaixo mostra dados das áreas destruídas em alguns estados brasileiros. Então, olhem bem esta tabela. Eu vou ler só alguns estados. Por exemplo, o Acre. Agosto de 2006 a junho de 2007, o desmatamento chegou a 13 quilômetros quadrados. Em agosto de 2007 a junho de 2008, a 23. A variação foi de 77%. Vamos ver a situação do nosso estado? Amazonas, segundo lá, ó, 146 quilômetros quadrados e foi a 153 no ano seguinte, no mesmo período, variação de 5%. E aí, os demais estados, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Total, de agosto a junho, 4.370 quilômetros quadrados. Total, de agosto de 2007 a junho de 2008, 4.754, variação 9. Esses dados foram tirados do Correio Brasiliense em 29 de julho de 2008, ok? Supondo a manutenção desse ritmo de desmatamento nesses estados, o total desmatado entre agosto de 2008 e junho de 2009, em valores aproximados, foi inferior a 5.000 quilômetros quadrados, superior a 5.000 quilômetros quadrados, inferior a 6.000 quilômetros quadrados, superior a 6.000 quilômetros quadrados, inferior a 7.000 quilômetros quadrados, superior a 7.000 quilômetros quadrados, inferior a 10.000 quilômetros quadrados, e por último, superior a 10.000 quilômetros quadrados. Então observe aí, olha. Está sendo dado um quadro comparativo e está sendo solicitado, certo? Uma projeção para frente. Então você vai olhar comportamento. Então você terá 3 minutinhos para observar esse comportamento e atingir a resposta correta. Através de quê? Do núcleo, do coração de toda essa contextualização que os itens do Enem trazem. Observe que todos eles são bem contextualizados com coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Passado essa fase da contextualização, você vai no que eu chamo de núcleo. E essa contextualização se faz necessário porque ela situa o ser humano dentro de um determinado contexto. Por isso que o nome é contextualização. Então, você nunca deve ler correndo, porque você vai perder informação. Leia com calma, mantenha a calma. O Enem é uma avaliação de calma, porque ela é uma avaliação de caráter qualitativo e não quantitativo. Por quê? Porque ela vai pegar aqueles que com qualidade. E vocês, alunos do Amazonas, vocês têm qualidade, vocês têm potencial, eu acredito em vocês, o governo acredita em vocês e nós vamos que vamos, Amazonas. 3 minutinhos. Agora nós vamos fazer a correção. Vamos ver quem acertou? Corrigindo. Vamos ao quadro interativo. Então aqui nós temos o seguinte, olha só. Neste item ele trata exatamente da questão o quê, pessoal? Acho que descarregou o pincel. Né?
Ó. Descarregou o pincel? Desmatamento. Então, o núcleo aí é o desmatamento nos estados, só que ele se refere ao total. Ao total, tranquilo? Ao total. Então, vamos olhar aqui essa questão aqui do total. Ó, o total do desmatamento. Então, observe aqui, olha o total. O total... e total. Aqui nós temos a nossa início da situação. Olha só o núcleo, tá ligado aqui, ó. Agosto de 2006 a junho de 2007. Projeção. Então, 4.370 km² de desmatamento. Agosto de 2007 a junho de 2008. Um aumento, não é? Olha só como houve um aumento aqui. Olha aqui o aumentozinho aqui. Houve um aumento, beleza? Foi para 4.754, nessa variação. Então, núcleo aí, pessoal, quem é o núcleo dessa situação? Observar o total do desmatamento. Ó. Observar o total do desmatamento. Tranquilo? Então nós temos, olha, 2007, desmatamento inicial 3.370 km². Tranquilo? Ó, 2008, desmatamento de 4.754 km². E aqui, olha, ele quer saber em que? 2009. Olha que nós observamos aqui. Nós observamos tendência de crescimento, não é isso? Então está havendo um crescimento aqui, olha. Então você já conclui que eu vou ter um desmatamento possível, seguindo aqui essas escalas do totais, uma coisa maior, né? Algo maior. Agora, como detectar este algo maior? Porque é a projeção para 2009. Então, observando esses totais, olha só, total que eu vou chamar de desmatamento. Total de desmatamento. É importante, quando você está resolvendo um item, que você crie uma nomenclatura sua própria, olha. Total de desmatamento. Você já sabe que é o T e o D aqui do lado. Cria. Isso aqui vai dando... Opa, desculpa, coloquei B. Não é B. É um D. Olha, você deve criar uma nomenclatura, por quê? Porque isso vai te orientar. Então, qual foi o total? Qual foi a última situação? Olha a última situação. Então, é em cima dela que eu vou trabalhar. 4.754 vezes quem, pessoal? Vezes essa taxa. A última taxa que foi relacionada a esse desmatamento. A taxa foi de quanto? 9%, ok? Lembrando que aí eu tenho uma situação de... Lembrando lá do nosso primeiro item, olha aí. Eu vou ter 5.181 km². É isso que nós deveremos esperar de projeção. Por que 1,09? Porque qual foi a taxa total? A nossa, ó, a IT de projeção não era 9%? 9% corresponde ao número 0,09. Mas quando eu trabalho com taxa, eu não tenho 1 mais I, ó, 1 mais I, por isso que aqui nós ficamos exatamente com 0,9. Então,
chegamos a uma projeção de 5.181 km². Tranquilo? E aí, portanto, superior a 5.000 km², inferior a 6.000 km. Olha só, qual é a conclusão que você deve tirar aí? Ó? Superior a 5.000 km² e inferior a 6.000 km². Chegando então à solução da letra B. Solução da letra B. Parabéns aos municípios que estão acertando, né? Viram todo o desenvolvimento. Vocês observaram o seguinte, ó, existia um contexto, o nosso item trazia a questão do desmatamento. Nesse desmatamento, nós chegamos a quê? Nós chegamos ao total, porque ele perguntava total de desmatamento. Então, isso foi exatamente o nosso cerne, que é a questão do total. Por isso que eu fui em cima de todos os totais, para buscar essa projeção. E aí aproveitei o quê? A última projeção da taxa de variação. Qual foi? De 9%. Foi isso que foi o núcleo deste item. Vamos ao nosso próximo item. Estamos chegando ao final desse grande simulado. O nosso próximo item, ele diz: a evolução da luz, as lâmpadas LED, já substitui com grandes vantagens a velha invenção de Thomas Edison. A tecnologia LED é bem diferente das lâmpadas incandescentes e das fluorescentes. A lâmpada LED é fabricada com material semicondutor semelhante ao usado nos chips de computador, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele emite luz. O resultado é uma peça muito menor que consome menos energia e tem a durabilidade maior. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1.000 horas e uma fluorescente de 10.000 horas, a LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto. Há um problema, contudo. A lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada 2 anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata, está também mais eficiente, iluminando mais e com a mesma quantidade de energia. Esse texto foi tirado de A Evolução da Luz, de 19 de dezembro de 2007, disponível na Veja Abril. Baseado neste contexto da explicação entre a lâmpada fluorescente, lâmpada comum e lâmpada de LED, nós temos o seguinte: considerando que a lâmpada LED rende 100.000 horas, a escala de tempo que melhor reflete a duração dessa lâmpada é o A, dia, B, ano, C, decênio, D, século, E, milênio. Vamos lá, 2 minutinhos para você trabalhar em cima disso. Estamos de volta, vamos ver quem acertou essa situação das lâmpadas de LED comparada às lâmpadas comuns e fluorescentes. E para brilhantar nesta manhã de sábado, chamaremos Barreirinha. Oi, bom dia, professor. Nós temos certeza que a resposta é a letra C, século. Obrigado pela compreensão e pela atenção de todas as escolas que estão online nesse momento. Obrigado, professor. Muito obrigado, Barreirinha. Chamaremos agora Ipixuna. Guarde a sua resposta. Logo, logo eu corrijo. Ipixuna. Um abraço caloroso para essa turma de Ipixuna. Vamos lá, guarde a sua solução. Logo, logo eu vou no quadro. Chamaremos Codajás. Muito obrigado, Codajás, pela sua participação. Agora nós vamos corrigir. Será? Qual município acertou? Todos acertaram ou ninguém acertou? Vamos conferir? Eu vou ao quadro.
Então, nós temos aí, ó, considerando que a lâmpada de LED rende 100.000 horas, a escala de tempo que melhor reflete a duração dessa lâmpada é o dia, o ano, o decênio, o século. Então, vamos ver aqui a situação. O que é que nós temos? Problema de comparação, ó. Um dia, nós já sabemos que corresponde a 24 horas. Tranquilo? Então, vamos tomar o quê? Um ano tem quantos dias? 365 dias. Tranquilo? Então, eu só tenho que saber o quê? A quantidade de horas. Não é isso? Olha lá, uma outra regrinha. Então, nós vamos chegar a simplesmente quantos? 8.700, basicamente 60, né? Creio que isso aqui, né? Fazendo a continha aí, vamos fazer essa continha. 2 deve ser isso. Beleza. Tranquilo, ó? Então, agora, nós temos o seguinte. O que que ele pede? Ele pede, olha só, uma situação aqui bem legal, ó. 100.000 horas. Esse é o cerne da nossa... É o núcleo, como eu falo. Olha, LED rende 100.000 horas. Então, vai ser em cima dessa situação. Se eu quero saber o rendimento dela, olha, rendimento, né, eu crio a minha simbologia, vou chamar esse rendimento de R. Então, esse rendimento dela vai ser o quê? Como é 100.000 horas dividido pela quantidade total do quê? Lá da quantidade de horas. Isso daqui vai nos dar aproximadamente 11, e uma pequena fraçãozinha. Ou seja, o que que melhor se adequa a isso aí, pessoal? Se adequa, olha, dia, fora, ano, não. Se adequa ao decênio. Porque nós chegamos a uma resposta aproximada de aproximadamente 11. E nós sabemos que o decênio corresponde ao 10. Século, nem pensar que daria o quê? 100. Milênio, nem pensar que daria 1000. Ok? Então, é o decênio, uma conta bem simples. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Obrigado a todos que participaram. Chegamos ao nosso final desse grande simulado. Estou imensamente satisfeito com a participação, com a garra, com calma em casa. Refaçam novamente todas essas contas. Busquem outras maneiras de resolver, tem outras maneiras para você ficar bem, para você passar no Enem. Sábado nós teremos o simulado do professor Newton e teremos grandes dicas de redação. Eu espero vocês até sábado. Fique com o meu caloroso abraço diretamente do Centro de Mídias para todo o estado. O meu muito obrigado e tenham todo um grande feriado. Um abraço.